quais são as competências para uma redação da Unicamp? E eu tirei isso aqui lá do Manual do Candidato 2011. Por quê? Porque é quando a história começa. Lembra? Quando a Unicamp começa a pedir, então, que o candidato escreva textos de variados gêneros. Então lá tem um textinho muito sucinto que eu acho que é valioso para a gente entender aqui o que a Unicamp espera de você. Para que um texto se configure como bom, é preciso que o autor tenha uma experiência de leitura, que delineie um projeto de texto em função de um objetivo específico e o formule através da escrita. Nesse sentido, os parâmetros de avaliação de uma redação são as próprias condições de produção que lhe são fornecidas. Gênero, interlocução, que lhe é própria, o propósito, o tema, a motivação da escrita, as instruções que recortam esse tema de modo específico, a leitura e a articulação da escrita, modalidade e coesão. Veja como aqui a gente está retomando alguns conceitos da aula passada sobre gêneros textuais. Por exemplo, aqui o conceito de condições de produção. Quando eu estou escrevendo esse texto, eu escrevo a partir de qual papel social, com quais intenções, para qual interlocutor, qual é o meio de divulgação, circulação desse texto. Tudo isso, então, portanto, implica nas condições de produção. E isso a gente abordou naquela aula sobre gêneros textuais. Eu tenho falado bastante para vocês também sobre a questão da leitura. A prova de redação é também um momento de avaliar a leitura, e a Unicamp insiste muito nisso. Então, na Unicamp é muito importante você enfatizar a leitura muito bem feita da coletânea e das instruções. Então, quer dizer, aqui no propósito, o tema, a motivação da escrita, que é o texto motivador, e você ler com muita atenção as instruções que recortam esse tema de modo específico. Portanto, então aqui são os elementos de um bom texto que incluem também a articulação escrita, ou seja, a modalidade, a coesão e a qualidade da escrita do seu texto. É assim que desde 2011 a Unicamp nos orienta sobre o que é um bom texto para o seu vestibular. Você vai encontrar também nos manuais da Unicamp, de vários anos, 4 competências básicas que na verdade resumem o slide anterior, do que você deve pensar, portanto, que deve desenvolver para apresentar um bom texto na Unicamp. Quais são essas competências básicas? A competência, portanto, de leitura, da qual eu falava agora há pouco para vocês, de você elaborar pontos de contato com a leitura dos textos fornecidos. É um pouco complexo explicar isso, eu prefiro explicar depois na análise das propostas e na própria escrita de vocês o que significa esse elaborar pontos de contato, mas eu adianto o seguinte: de uma maneira bastante geral, o corretor do seu texto precisa perceber que você leu a proposta, que você leu o texto motivador. Por quê? Aquilo que eu tenho dito. A correção do seu texto é também uma avaliação da sua leitura, de como você está lendo o texto que lhe foi proposto na comanda da redação. Tá? Competência 2, o propósito. Elaborar um texto que atenda ao propósito solicitado. Existe na comanda uma instrução muito clara da finalidade do seu texto, do para que o seu texto serve dentro de um contexto de produção e circulação. Isso tem que ficar muito claro também no seu texto. Terceira competência, gênero e interlocução. Elaborar seu projeto de texto de acordo com as características do gênero solicitado e dos interlocutores nele implicados, ou seja, implicados no gênero. Então, todo gênero textual, isso é base, portanto, da teoria da aula passada sobre gêneros textuais, ele tem esses elementos em jogo de interlocução. Então, o texto se supõe dentro de uma situação concreta histórica, dentro de uma prática social, e os atores em jogo ali, ou os chamados interlocutores, eles estão implicados na escrita do texto. Então, quando você redige um texto de um gênero qualquer, você está redigindo a partir de um papel social determinado e os seus interlocutores específicos também, seus papéis sociais determinados. Vamos dar um exemplo para esclarecer? Digamos que você esteja considerando o texto Carta ao Consumidor. Então, você recebeu na sua casa, na caixinha de correspondências, uma carta de uma empresa específica, da empresa que lhe oferece o sinal de banda larga de internet.
E essa carta está falando, por exemplo, lá de mudanças na política da empresa, ou nos preços, ou na qualidade do serviço, enfim, qualquer informação importante que a empresa esteja querendo passar para você. Então você tem aí os elementos em jogo. Quem que é o enunciador do texto? É a empresa. Qual é o interlocutor? Sou eu o interlocutor, mas a partir de qual papel social? A partir do papel social de cliente, de consumidor. Dadas essas instâncias, então, de enunciador e interlocutor, você tem, então, as intenções comunicativas, você tem, então, a linguagem adequada para essa abordagem, para essa comunicação, você tem, então, o nível de informatividade adequado para essa informação. Quer uma comparação? Mudança de política da empresa. Esse é o assunto. Pensa assim, texto 1. Um gerente de negócios da empresa está escrevendo ao chefe da empresa falando sobre as mudanças de políticas, portanto, no tratamento dos clientes. A maneira de abordar o tema nessa circunstância vai ser completamente diferente de quando a empresa escreve para um cliente. Então, o assunto é o mesmo, as mudanças da política da empresa. Mas se um gerente fala com um chefe, num relatório, por exemplo, a abordagem temática é uma. Se a empresa está falando com o cliente, a abordagem temática é outra. E não só isso, também a linguagem, também os objetivos da escrita, também a estrutura, o tamanho do texto, entendem? Então, por isso que essas dimensões do gênero, do contexto de produção, são importantíssimos para eu compreender a maneira como o texto vai ser escrito. Quarta e última competência, a escrita em si, ou seja, a estruturação sintático-semântica, a articulação dos recursos coesivos, o domínio lexical amplo no padrão normativo, ou seja, no padrão das normas gramaticais. Tá certo? Então, essas são as 4 competências básicas de escrita da Unicamp.